Bom dia, galera massa do quarto ano! Tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos mais um dia, né? Hoje, quarta-feira, 14 de julho, nós vamos dar continuidade aí ao nosso livro, certo? Ontem nós trabalhamos aí um pouquinho, um trechinho da história do Crônicas de Nárnia, né? E hoje nós vamos aí trabalhar com 2 páginas do nosso livro de português, que vai ser a página 64 e 65. Mas hoje também vai ter uma leitura que eu vou colocar para vocês com um livro muito legal que fala sobre os sinais de pontuação. E aí no final da explicação de português eu vou falar o que vai acontecer com essa leitura, tá certo? Vocês vão ler com uma finalidade. Tem que prestar bastante atenção, tá bom? Mas por hora vamos abrir nosso livro na página 64. Bora lá, povo. Página 64, estudo do dicionário. Para quem não sabe o que é o dicionário é um livro, né? É um mini livro, digamos assim, que reúne as palavras da nossa língua. E lá você consulta o dicionário, ele é por ordem alfabética, e lá vai ter a palavra e o significado dessa palavra, certo? Então vamos lá. Diferentes significados de uma palavra. Na língua portuguesa, muitas palavras podem ter mais de um significado, que nós chamamos isso de polissemia. Para apresentar esses significados de modo claro ao leitor, os dicionários são estruturados como no exemplo a seguir. Então, aqui está uma página de um dicionário, né? Tem aqui o que eles chamam de entrada. A unidade que abre um verbete pode ser uma palavra, uma expressão, uma abreviatura, né, que vai fazer a abertura aí da página, certo? Tem o verbete, que é o conjunto de informações contidas em uma entrada de dicionário, certo? Aí vamos lá. Em um verbete, cada um dos significados de uma palavra ou expressão é chamado acepção. Na frente de cada significado há um número. Então, aqui nós temos a palavra de entrada, que é casa, né? Antes de cada significado da palavra casa, tem um número. Vocês estão percebendo aí? Então, como o livro está dizendo, em um verbete, né? Cada um dos significados de uma palavra ou expressão é chamado acepção. Então, aqui fica fácil. Através da quantidade de números que nós temos aqui, olha lá, nós vamos ter 12 acepções, né? 12 significados para a palavra casa, certo? Então, vamos de novo. Lá em cima, na página do dicionário, vai ter sempre aí a entrada, né? Que é a palavrinha aí, que vai estar aí em negrito, em destaque. O verbete são um conjunto de informações aqui destinados à palavra casa. Então, aqui eu tenho um verbete da palavra casa e eu tenho 12 acepções, eu tenho 12 significados, certo? Aí aqui tá fácil, né? Quantas acepções tem a palavra casa nesse dicionário? Tia Rosângela acabou de dizer, né? Então, hoje, nós entendemos aí um pouquinho a construção do dicionário. 2. Releia esse trecho do texto: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Aí vamos lá para a página 65, né? Qual o sentido da palavra casa no dicionário mais se aproxima do que foi empregado no trecho do conto? Então, você vai vir aqui na página 64, vai ler essas 12 acepções, esses 12 significados da palavra casa, e aí você vai escrever aqui qual significado se adequa mais, né, ao sentido de casa que está aqui no trecho dessa história, nesse parágrafo dessa história, tá?
E agora nós vamos ler a tirinha do Garfield, que é um dos meus personagens favoritos, gente. Ai, eu amo esse gato. Vocês sabem que esse balãozinho que tá aqui, com essas bolinhas aí, ele indica pensamento. Porque nós sabemos que os animais não falam, né? Mas a gente sabe que no mundo do faz de conta, é bem possível deles falarem. Só que aqui na tirinha, né, do Jim Davis, né, que é o criador aí do texto, o que aconteceu? Ele colocou as falas dos personagens em pensamento, né, indicando aí que os personagens estão pensando. Então, vamos lá. Bom dia, ratinho. Bom dia, gato. Cita-se em casa. Com prazer. Mas primeiro, vamos às regras. Que todo mundo sabe que Garfield é um gato preguiçoso, né? Ele adora lasanha, né? Esse gato é muito preguiçoso. Então, ele prefere qualquer coisa, fazer qualquer acordo, desde que não tenha que correr, que se cansar, né? Esse é o perfil do gato Garfield, certo? Vamos lá. A. O que Garfield quis dizer ao usar a expressão sinta-se em casa? B. Qual é a atitude do ratinho logo após a fala de Garfield? C. No último quadrinho, Garfield parece ter mudado de ideia sobre deixar o ratinho se sentir em casa. Em sua opinião, por que houve essa mudança? Né? Olha só que interessante. No último quadrinho, se você analisar, o Garfield disse que ele podia se sentir em casa, aí o ratinho foi lá e pegou um bichinho. Só que Garfield meio que não gostou da ideia, né? E aí ele colocou assim, mas primeiro vamos às regras, ok? Então vamos lá. No último quadrinho, o Garfield parece ter mudado de ideia sobre deixar o ratinho se sentir em casa. Em sua opinião, por que houve essa mudança? Vamos lá para a letra D. Quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer em sua própria casa? Por quê? Isso é uma questão pessoal, dirigida a você e que você vai responder direitinho. Reparem em uma coisa, eu tenho visto aí algumas atividades que vocês têm enviado. Aqui eu tenho duas perguntas. Aí o que acontece? Vocês têm respondido a primeira e não respondem a segunda. Então, olha o que a letra D está perguntando. Quando alguém diz para se sentir em casa, você faz exatamente o que costuma fazer em sua própria casa? Por quê? Então, reflitam bem, certo? E respondam, ok? Bom, hoje em língua portuguesa no livro, vocês vão fazer a página 64 e 65. Fora isso, vocês vão ter uma leitura de um livro chamado A Rebelião dos Pontos, os Sinais de Pontuação. Nesse livro, vai tratar dos sinais, obviamente, de pontuação. Depois que vocês lerem, vocês vão escrever no caderno direitinho, cabeçalho, fofíssimo, maravilhoso, né? E vão colocar os nomes dos sinais de pontuação que aparecem na leitura e para que eles servem. Por exemplo, vou dar aí o travessão que nós já vimos na aula passada. Então, o travessão ele indica a fala de um personagem. Então, você vai escrever lá, travessão e do lado, um tracinho, vai escrever, indica a fala de uma personagem, certo? Então, cada sinal de pontuação que o livro da historinha vai trazer para vocês, vocês vão escrever o nome e vão colocar a utilidade desse ponto, dessa pontuação. Para que serve essa pontuação, certo? Combinado? Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa hoje. A leitura, a escrita no caderno e mais as 2 páginas aqui do livro, certo? Qualquer dúvida também é só perguntar. Vamos agora para a nossa atividade de matemática, ok? Bora lá! Bora lá, pessoal, página 44.
E aí vai ter aí problemas com adição e subtração. Eu sempre troco esse negócio de problemas, né? Vamos colocar situações, problemas, enigmas, né? De problema já basta da vida. Vamos lá. Primeiro, Giovana tem 23 lápis de cor e Júlio tem alguns lápis de cor. Juntos, eles têm 55 lápis de cor. Quantos lápis de cor Júlio tem? Então, cabe a você agora decifrar a melhor maneira, utilizando aí a adição e a subtração, para chegar ao resultado da quantidade de lápis que Júlio tem. Certo? E não esquece de colocar a resposta aqui. 2. Uma fábrica de roupas produziu em um dia 8.600 camisetas das seguintes cores: azul, preta, amarela e vermelha. Dessa quantidade, 1.500 eram azuis e 2.500 eram vermelhas. É possível saber quantas camisetas pretas foram produzidas? Por quê? Essa é difícil, hein? Quero ver. Você encontrou dificuldade em resolver o problema? Compartilhe a sua experiência com os colegas e com o professor. Essa daqui vai ser legal a gente discutir depois. C. Para resolver o problema apresentado, está faltando um dado. Qual é esse dado? Quer dizer, qual é a informação que está faltando, né? D. Reescreva o problema para que seja possível resolvê-lo. Depois peça a um colega que resolva no caderno. Esse colega é você mesmo, né? Porque nesse momento a gente não tem como interagirmos, mas vamos lá. Feito aqui a página 44, que vocês vão quebrar um pouquinho a cabeça para resolver, né? Vamos agora na página 3, para que possamos ver o que faremos aqui. Luan está brincando de equilibrar a balança com caixas. Ele colocou caixas em cada prato e a balança ficou equilibrada. Escreva a operação que representa a massa total das caixas no prato 1. Então, aqui você vai fazer a ação, a adição, né? A soma e vai colocar aqui. Escreva a operação que representa a massa total das caixas no prato 2. A mesma coisa. E aqui na C, você vai completar as lacunas com as quantidades que foram colocadas no prato 1 e no prato 2. Super fácil, né? D. Luan resolveu tirar uma caixa de 5 quilos do prato 2. O que aconteceu com a balança? Eita, isso aqui é legal, hein? Para que a balança volte a ficar equilibrada, que caixa Luan precisa tirar do prato 1? Vamos lá. Lá no 4 diz assim: veja como Luan colocou outras caixas no prato da balança. Se ele quiser colocar uma caixa de 2 gramas, né, no prato 1, qual é a massa da caixa que ele deve colocar no prato 2 para que a balança continue equilibrada? Também vocês vão refletir aí, né, e resolver. Eu quero que vocês tentem, gente, que vocês pensem, leiam de novo, tenta, e amanhã a gente corrige, né? Pessoal, hoje na aula de história, na atividade de história, vocês vão pesquisar a história da televisão. Desde quando ela iniciou, como ela surgiu, né? Até os dias de hoje. Obviamente que vocês vão ler e vão resumir e vão escrever no caderno, certo? Caprichem, ok? Hoje vou colocar um desenho animado lá no grupo extra, que ele vai falar sobre o hinduísmo, né? Sobre as crenças desse povo hindu, né? Que é uma religião que é bem proveniente ali da Índia, tem alguns lugares orientais que também a cultivam, certo? E aí vocês vão assistir e fazer um desenho sobre o que vocês assistirão, certo? Hoje nós temos 4 atividades, porque hoje nós temos 4 aulas,
ok? Então, uma atividade pertencente aí a cada disciplina, combinado? Qualquer dúvida, tia tá online. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.